Prosseguindo com o nosso encontro, iniciamos o painel Administração de Segurança de Processos aplicada a novas tecnologias. Este tema é fundamental para entendermos como as novas tecnologias estão sendo integradas aos processos industriais, garantindo não apenas a inovação, mas também a segurança e a eficiência operacional. Para moderar esta discussão, eu convido ao palco o consultor industrial sênior da Datagro, Célio Freguglia. E para compor este painel, convido também o diretor técnico da RAM Automação e Controle e diretor de Açúcar, Etanol e Bioenergia da International Standard of Automation, ISA, Marco Alasmar. Também o diretor da Fundamento Consultoria Industrial, José Geraldo Darcy. E o diretor de Aplicações em Segurança de Processos e Inovação RASOP da Heisen, José Roberto Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos os participantes a enviarem suas perguntas através do formulário. As perguntas serão respondidas ao final das apresentações. Com a palavra, Célio. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a família Nastari, Dr. Plínio, o Guilherme e o Felipe, pela oportunidade, e também ao Paulo Castilho, sócio-diretor da Datagro Auto Performance de Ribeirão Preto, e ao diretor, o sócio-diretor Head Industrial Eduardo Kalishma, pela oportunidade aqui dessa participação aqui no evento. O objetivo desse tema é mostrar a importância da gestão de segurança de processos que, se bem aplicada, tem um papel fundamental para a obtenção de resultados de alta performance. Lembrando também que a gestão de segurança não se aplica apenas para as novas, mas para todas as tecnologias disponíveis nos processos da empresa. Então, dentro desse contexto, procuramos trazer alguns experts no assunto, os ilustres palestrantes aí, Marco Alasmar, José Roberto e José Darcy, para mostrar e compartilhar com vocês as tecnologias existentes para aplicações dessa gestão, assim como suas respectivas experiências. Marco Alasmar, que estará iniciando, é o diretor técnico da RAM, que completa esse ano 31 anos de existência, e também é diretor técnico de Açúcar, Etanol e Bioenergia da ISA, International Standard of Automation, em Campinas. Com a palavra, o Marcos, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado por ficar aqui até agora, nessa missão difícil. Agradecimento especial à família Datagro, ao Célio, e também por compartilhar esse palco aqui com Zé Geraldo e Zé Roberto, que são duas feras aí no assunto, Como eles vão tratar do assunto RASOP, eu vou falar um pouco sobre segurança operacional. E fazer uma pergunta para vocês, O que essas duas imagens têm a ver uma com a outra, Eu vou usar a área de cozimento como exemplo para a gente conseguir passar melhor essa mensagem, ok? Então, o que um operador de cozedor, por exemplo, tem a ver com um piloto de avião? E por que a gente escolheu a aviação para fazer essa comparação? Porque se a gente for falar em segurança, a aviação, com tantos anos aí de experiência, tornaram os voos muito seguros, ok? Então a gente tem que se espelhar um pouco na experiência da aviação para a gente transportar um pouco dessa experiência para a área industrial. Qual que é a missão desses dois personagens, Essa imagem é de um aplicativo, chama Fly Radar 24. Ele mostra todos os aviões que estão no ar ao mesmo tempo. Eu escolhi uma região lá, o sul dos Estados Unidos, que tem a maior densidade de aviões voando. Como é que todos esses aviões eles não colidem no ar? Eu vou explicar um pouquinho dessas técnicas da aviação
né? Até no final aí vocês podem sair com certificado de piloto, ok? Mas é importante a gente explicar um pouco para vocês como é que funciona esses requisitos de segurança e as regras aplicadas a aviação. Então a missão do piloto ela é bastante simples. Chegar ao ponto de destino e nas condições que os passageiros possam desembarcar com recursos próprios, sem assistência. E que o avião tenha condições de decolar novamente. Simples assim, né? Mas para que essa missão seja tão simples, eles têm que cumprir várias regras. Ok? E a missão do operador, de cozimento no caso, ok? É entregar um açúcar com CV menor que 30, com AN maior que 0,75 e uma quantidade de cristais maior que 45. Como é que a gente controla isso? Essas 3 variáveis importantíssimas para a qualidade do produto final, nós não medimos, nós não temos essas informações do processo que nos dê um feedback para poder ter uma ação sobre o controle. Ok? Então isso torna essa missão do operador de cozimento um pouco mais difícil. Então vamos lá, como que é possível esses aviões voando ao mesmo tempo em segurança? Então falando um pouquinho sobre as regras, né? Então quem está voando do quadrante de 0 a 180 graus, no sentido leste, está voando em altitudes ímpares, 5.000 pés, 7.000 pés, 9.000 pés. Então existe um espaçamento de altitude entre os aviões que estão voando no quadrante de 180 a 0 graus, no sentido oeste. Esses sim estão voando a altitudes pares. Quem está voando nessas altitudes são aviões que estão voando na regra de voo por instrumento. Os aviões que estão voando por regra de voo visual também cumprem essa regra, mas em altitudes intermediárias. Quem está no quadrante de 0 a 180 graus, em altitudes 3.500, 4.500, 7.500 e por aí vai. Então é uma regra simples, mas é uma regra que, se não for cumprida, acontecerão vários acidentes. Então, e vocês sabem que são raros os acidentes de aviões colidindo no ar. Quais são os recursos que o piloto do avião tem? Georreferenciamento, que isso é uma coisa mais recente, ok? Lá na década de 40, 50, não existia esse recurso, né? Era puro rumo magnético. Piloto automático nos aviões. Para vocês terem uma ideia, hoje tem no mercado uma aeronave de 4 passageiros, que se der uma pane no piloto, tem um botão que fica ao alcance dos passageiros. É só acionar esse botão, ele escolhe o aeroporto mais próximo, anuncia no rádio a emergência e aterriza sozinho. Tamanho é o nível de segurança e de automação desses aviões. O planejamento de voo e os recursos de previsão climática. Os recursos de previsão climática interferem na rota de voo do piloto. Então, no planejamento de voo, ele descreve o seguinte, olha, essa frase diz o seguinte, que ele vai decolar, no plano de voo tem o aeroporto de origem e o aeroporto de destino. E ele está dizendo o seguinte, que ele vai voar direto para o ponto da coordenada, né? 2209 Sul, 049, 04 Whisky, ok? E nessa posição ele muda para voo, ele decola visual, muda para instrumento e depois numa outra coordenada ele volta a voar visual e entra visual nos REAs. O que é o REA? A região de São Paulo tem 3 grandes aeroportos, né? 4 grandes aeroportos: Jundiaí, Guarulhos, Congonhas e Marte. Então, o que significa isso? Então, essa descrição, ele está cumprindo essa regra de voo que vocês estão vendo no mapa. E a hora que ele entra nas terminais desses grandes aeroportos, ele passa a navegar via corredor visual. Então, são regras diferentes de voo, ok? Então, para cumprir as regras de voo dos corredores,
ele tem que respeitar altitude, frequência de rádio, uma série de coisas, ok? Até ele chegar na terminal do aeroporto e passar a se comunicar com esse aeroporto. Ou então ele cumpre a regra de voo com rotas pré-determinadas, ok? Isso vale só para voo por instrumento. Maravilha! Vocês perceberam que a palavra que eu mais usei na segurança do voo é cumprir regras, ok? Então vamos lá. Quais são os recursos que o operador tem no sistema automático, por exemplo? Ok? Ele vai dizer lá se ele vai fazer um cozimento em manual ou automático, se ele vai fazer um cozimento e encerrar, se ele vai receber corte, se ele vai finalizar o cozimento, ou se ele vai fazer cozimento contínuo, ou seja, puxou o pé, levantou, descarregou, puxou o pé, levantou, descarregou e vai fazendo isso até que ele dê um outro comando, ok? Então ele define qual é a regra que ele vai cumprir. Depois se ele vai fazer um cozimento de massa A, de massa B, porque tem cozedores que fazem esses dois produtos. Se ele vai receber o corte, ele tem que dizer de quem ele vai receber. Se ele vai ser o fornecedor do corte, ele vai dizer para quem ele vai entregar o corte. Então são regras que o sistema de automação já deixa tudo preparado. Então assim como o piloto faz um plano de voo, o operador do cozimento ele pode fazer um plano do que ele quer fazer. E lá na engenharia, lá atrás, quem pensou no dimensionamento dos cozedores, na construção das tubulações, interligações, pensou nisso. Esses cozedores 1, 2 e 3 vão fazer cortes entre si. Então dá para o operador deixar tudo isso preparado, fazer o plano de voo dele e deixar rodar em automático. Vocês não vão ver na aviação nenhum piloto aterrissar, bater no peito e falar assim, eu fiz esse voo em manual, eu não usei o piloto automático. Não existe isso, gente. Ninguém pilota melhor, nem o melhor piloto do mundo pilota melhor do que o piloto automático do avião. E a gente tem que pensar isso também na automação, ok? Depois ele tem outros comandos, depois eu vou explicar por que eu estou dando esses detalhes, tá? Que tem a ver com inteligência artificial. Ele também pode dar outros comandos, né? Como pausar o cozimento, engarrafar, continuar. Ele pode fazer isso por vontade própria ou recebendo um comando externo da inteligência artificial. A diferença entre pausar e engarrafar, pausar é parar de alimentar e manter o Brix com água. Engarrafar é manter o vácuo, parar de alimentar e fechar o vapor. Ele pode, se ele deixar essas opções em automático, ele vai entrar nessa condição automaticamente. Se ele estiver alimentando o cozimento com xarope, faltou xarope, pá. Qual opção ele fez? Se faltar xarope, eu vou pausar, ok? Então, deixa que o sistema faça isso automaticamente. Mas, assim como ele pode também substituir o produto. Fala assim, olha, vai faltar xarope, mas eu tenho mel, eu vou continuar alimentando com mel. Basta ele dar um clique na tela e o sistema faz isso automaticamente, sem perturbar o Brix. A gente quer manter o Brix constante o tempo todo. Quando o sistema terminar o cozimento, ele vai fazer o corte automaticamente. Quem é que vai comandar o final do corte? É o nível do fornecedor, do recebedor ou níveis iguais quando se trata de cozedores de igual capacidade. Ele também pode deixar essa opção já feita lá no seu plano de voo. Bom, esses são alguns dos parâmetros que o operador define no início do cozimento, mas que enquanto não ultrapassar essas etapas, ele pode alterar no momento que ele quiser. E aqui são todos os parâmetros da receita, ou seja, o que o sistema de controle deve cumprir operando em automático, tá certo? Uma vez que ele definiu essa receita, o sistema vai repetir isso sempre, ok? Então é importante que, uma vez definido, é como se você tivesse o melhor operador conduzindo o cozimento o tempo todo. Os recursos tecnológicos da aviação substituem o piloto? Não.
Não substitui. Na aviação aérea, na aviação pequena, eu já dei um exemplo que sim, é possível. Mas só no caso do piloto perder o sentido. Ok? Então o piloto precisa ser preparado, e esse preparo se faz nos simuladores, ok? Para ele conseguir levar a aeronave em voo manual até o destino. Os recursos de automação substituem o operador? Também não. Ok? Pode ter uma falha no sistema de automação, pode ter acontecido um empoeiramento do açúcar, pode fazer uma cristalização sem a formação de cristais, ele pode ter que parar por algum motivo, mas o que é mais importante, gente, é que a automação, a gente precisa explicar isso para o operador, não substitui, a automação não substitui nunca o operador, ok? Mas a gente tem uma frase que fala arte versus ciência, ou seja, é a arte do operador e a ciência dos sistemas de automação, ok? Eu vou dar um exemplo bem rápido e simples. O cara está lá fazendo cozimento de massa A, está tudo bonitinho, de repente empoeirou. Em que situação pode acontecer isso? Você tem lá um diluidor de magma, se você descarregar esse magma diluído, que tem uma pureza alta, no tanque de xarope com volume baixo, e você subir 4 pontos na pureza do xarope, é suficiente para você sair da zona metastável e ir para a zona de supersaturação. Aí o cara fica lá procurando, mas por quê? Por que aconteceu isso? Então está explicado. E a melhor solução para isso é capacitação, é o operador fazer a arte com ciência. Então, como a gente falou muito sobre inteligência, ouviu falar muito sobre inteligência artificial, é bom esclarecer que a inteligência artificial ela não interage, ela não controla o processo, mas ela pode mandar comandos para o processo. E se você não tiver um sistema de automação preparado, como esse exemplo que eu dei para vocês, que se uma decisão lá da inteligência artificial dizer, assim, olha, você tem que parar o cozimento porque vai faltar produto, tá certo? Ele pode dar esse comando para o sistema de controle que está preparado para tal reação, ok? Meu tempo já terminou, eu peço desculpa aí por estourar o tempo e agradeço a paciência de vocês. Ok, Marcos, muito obrigado. Vamos falar agora com a palavra para o José Roberto Oliveira, conhecido aí carinhosamente como José do Rasop, né? Ele é fundador e CEO da Aizen, né? Atua como diretor de aplicações de segurança de processo de inovação Rasop, empresa sediada em Jaboticabal, né? Com a palavra então, José, fique à vontade, possui larga experiência no setor sucroenergético e no setor aí de Rasop. Obrigado, Célio. Obrigado à família da Tagro, à família Nastari, aos colegas, ao próprio Célio e o Kalishma, né, que com certeza estiveram juntos nessa decisão. E beleza. Nós vamos falar aqui rapidamente, né, porque realmente o tempo nosso é bastante... Para voltar aqui. Então, indo logo para aquilo que nós vamos estar falando, o Rasop, ele é uma metodologia, né, que, se nós fôssemos falar aqui sobre uma parte de compliance, conformidade, nós, primeiro de tudo, nós começaríamos a falar que nós precisamos de uma lista de documentos em cima da mesa para começar a fazer Rasop. E aí nós vamos pensar que Rasop começa exatamente nas reuniões. E não é bem assim, não é exatamente nas reuniões que o Rasop começa. Na verdade, a minha experiência, onde 100% dos clientes não têm as coisas conforme deveriam estar para começar um Rasop,
eles têm ali uma oportunidade de melhoria, de compilação daqueles documentos que farão parte do RASOP, sim. E uma coisa assim que eu sempre tenho que falar, que quando nós falamos de RASOP, a NR13 está dentro, como outras NR, né? 20, enfim, todas aquelas que lá pertencerem em função dos fluidos que lá estiverem. Mas o RASOP é mais amplo e ele não deveria ser colocado também apenas como algo para conformidade, porque isso seria tirar o OP do RASOP, da sigla RASOP, e deixar só RAS, perigo. E não é isso. Na verdade, a gente tem feito um trabalho, tem sido dito como o Papa do RASOP, mas na verdade o negócio é aquilo que já falou aqui, muita gente falou. Na época de tanta tecnologia, o arroz com feijão é muito importante que seja bem feito. O tempero ali vai ser tudo. Então, o que acontece na verdade e por que eu estou colocando as built-in com nuvem de ponto dentro do RASOP? Na verdade, é um grande gargalo a gente deixar todas as plantas asbiltadas de uma forma como ela deveria estar, porque primeiro, vamos pensar que o RASOP, ele não virou moda, mas ele já é jurisprudência e tem cunho judicial. Quando ocorre alguma coisa, não é incomum mais alguém pedir um RASOP e lá vai ter uma peritagem química ou seja lá o que for, e que vai perceber que coisas que foi decidida por um time muito experiente, multidisciplinar, mas que decidiram em cima de coisas que não eram verdades. Então começa um problema muito grande aí e nós estamos, na verdade, indo no caminho contrário. Nós vamos sim para um caminho seguro, onde as informações começam e têm que ser seguras. Começando então pelas build. O que nós poderíamos fazer as build tradicional? Ir lá com o PNID, seja físico, seja digital, passar linha a linha e está tudo ok. Mas nós estamos, na verdade, no mundo que já mudou, não vai mudar, já mudou, já é o futuro hoje. E esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, mostrando o que é possível, então, com esse As-Built 3D. O As-Built 3D vai dar, na verdade, o início daquilo que é a digitalização de tudo para você. Você não está fazendo apenas digitalização do projeto novo que você fez. Não é um modelo que você está fazendo para aquela área que você está mudando, não. Você vai ao contrário, você vai lá para obter a sua nuvem de ponto através de laser 360, aonde aquela nuvem de ponto, sei lá, mais ou menos 60 dias, com 8 profissionais ali, alguns equipamentos, você vai ter pelo menos toda a sua planta industrial, com todos os setores ali já levantado, e aí você vai poder fazer a modelagem no decorrer aí de mais de 6 meses, alguns profissionais. Mas o que você tem, na verdade, quando você está fazendo isso aqui? Eu já até coloco os benefícios. Porque, na verdade, você parte da nuvem de ponto, modela, e depois do modelo você tem ali tudo aquilo que você teria inicialmente. Tá? Você já tem o seu pipe spec, né? Nós sabemos que é um pouco diferente do mundo de gás e petróleo. E nós, com o nosso próprio pipe spec, você vai tirar ali, então, depois, seus fluxogramas, seus PNIDs, totalmente completos, seus isométricos. Você terá ali condição de ter os seus slices, como corte, planta, enfim. E durante o RASOP você vai estar viajando dentro da sua planta e mostrando à sua equipe multidisciplinar aquilo que de fato ali existe. Então aqui, ó, eu fiz uma coisa mais ou menos proposital, e ao contrário de dar uma direção correta para vocês, quando eu coloco aqui RASOP, deveria ser RASOP fases, eu coloco ali definição de escopo, identificação de desvio, avaliação de consequência, ações corretivas, implementação e monitoramento. Inclusive, essa quinta parte aqui é o que o Zé Geraldo vai falar depois com relação aí ao que fazer com o pacote, né? Eu estou pegando aqui, acho que o mapa de rota do Alasmar, em relação àquilo que ele falou na palestra dele. Estou pegando o mapa de rota e digo para vocês, existe um mapa de rota para fazer um bom RASOP. Tem jeito de fazer um bom RASOP, e não é um RASOP para, um termo antigo, né, em inglês ver, porque, na verdade, é algo que você usa para fazer com que o seu processo tenha a condição de ter uma magnificação nele. Por quê? Porque, ao contrário de fazer um RASOP onde você está buscando só perigo, você, na verdade, não está buscando apenas conjugar aquilo que você está fazendo com alguns níveis e ali depois você fazer um LOPA, por exemplo, ou obter uma busca, né, por aquilo que talvez o próprio Alasmar poderia estar falando com relação à parte de automação e garantindo que aquilo fosse evitado. Mas não,
Na verdade, nós estamos falando da normalidade do negócio. O RASOP se faz na normalidade. Você tem que manter as coisas no normal. Então, quando você faz a simulação de processo, você estuda exatamente. Se a gente fosse entrar, por exemplo, naquela do Alasmar falando, não podia falar ali de viscosidade, que hoje foi falado bastante aqui, junto com quando o Calixto estava com o pessoal falando a respeito da parte da cana com condição de qualidade adversa. Então, eu acho que dá para a gente, no caso, mais ou menos entender o que o papel do RASOP não é realmente aquela coisa de compliance. Não é um negócio para fazer de conta e ter os documentos apenas. Então, no começo, quando eu falo definição de escopo aqui, eu mudaria essas 5 aqui e colocaria a primeira de tudo ali, é levantamento. Esse levantamento, eu muito mais do que sugiro, recomendo que seja feito de uma forma tecnológica por nuvem de ponto. É possível fazer de outra forma? Claro que é possível. Mas, com certeza, o custo-benefício é muito maior você fazendo ela de maneira tecnológica. Tá? Depois, a segunda coisa que você faria se você estivesse fazendo no manual é a atualização dos seus PNIDs ali no DWG. Se você estiver fazendo dessa forma, você já vai sair com tudo pronto. Tá bom? Uma coisa que eu sempre falo, não faça RASOP sem você fazer um pré-RASOP. Tá? Porque sem você fazer um pré-RASOP, você vai ter problemas durante o seu RASOP. Por quê? Você não conseguiu determinar nem mesmo a sua matriz inicial de desvio, que é aquilo que você supõe que estaria lá já discriminado, onde você tem um tempo padrão para cada um, vamos dizer assim, para cada cenário que você está avaliando, que na verdade é para cada causa que você achou, você tem um cenário. E ali você teria, por exemplo, porque também não existe mais RASOP, quando você não tem análise de risco puro. O que é análise de risco puro, gente? As nossas salvaguardas falharam. Ah, mas eu não posso colocar aqui todas as falhas. Não, temos que simular aqui todas as falhas, porque esse é o momento catastrófico da tua planta. Então, não tem mais aquela coisa de fazer de conta que vai fazer RASOP. RASOP tem que ser feito realmente dessa forma que nós estamos dizendo aqui para vocês, pela experiência com todos os nossos clientes. Bom, então, essa coisa aqui, por que nós estamos colocando essa coisa toda aqui de as-built com RASOP? Gente, isso daqui é exatamente para a gente estar fugindo do mais do mesmo. Tá? Vamos falar um pouco de tendência rapidamente, eu tenho 1 minuto aqui para terminar. Vamos falar um pouco de tendência e as coisas como tem acontecido. A gente tem tido a experiência de usar todas as IAs que estão aí. Nós estamos investindo muito, né, colocando pessoas para pensar junto com a gente, como que a gente faz RASOP, qual que é, na verdade, aquilo que a gente precisaria estar levando antecipadamente. E coisas assim. O que eu falo para vocês que vai acabar sendo tendencioso? O Alasmar também falou ali que se não tiver preparado a ponta lá, não adianta nada você ter também aqui a parte da inteligência artificial, porque não tem como atuar. Eu concordo exatamente com aquilo que ele falou. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho onde, por exemplo, onde nós estávamos pensando, nós, seres humanos, pensando e gastando o nosso tempo, vamos falar assim, vamos voltar para o Excel, onde cada coluna ali, cada coluna do Excel, quando você faz um RASOP tradicional, você tem ali, por exemplo, desde o número do cenário até o final. Na verdade, nós estamos dividindo aquilo ali em 3 instâncias. A instância do risco puro, a instância do risco real e a instância do risco previsto ou risco residual. O que nós estamos fazendo e utilizando, tem dado resultados bons, é usar agente para cada uma dessas colunas, agente de IA para cada uma, onde nós temos, na verdade, ali conseguido um resultado bastante interessante. Análise preditiva. Nós estamos, pouco a pouco, trazendo o DW-Sim, que é um simulador brasileiro, do Daniel Wagner, um negócio consagrado mundialmente. Está aí, nós temos capacidade, temos tecnologia no Brasil, temos condições, não precisamos nem estar buscando lá fora. E nós estamos cada vez mais acoplando, no caso, para um RASOP quantitativo, onde temos tido bastante êxito, principalmente na parte ali de destilação, no vinho de levedurado, onde nós não sabemos, na verdade, sem ser etanol, né, pouco nós sabemos daquilo que ali está, submetendo aquilo à pressão, a pré-aquecimento, uma série de coisas. E, por sorte, Deus também é brasileiro e nós não acontecemos muitas coisas, mas a gente consegue ter uma ajuda nesse sentido. Pessoal, eu vou dar uma adiantada aqui só para não atrapalhar meu amigo José Geraldo, tá? Mas é isso, gente. Depois, se precisar de alguma coisa, eu fico à disposição para a gente estar conversando mais. Obrigado. Ok, José, muito obrigado.
Estamos correndo aí com o tempo, né? Agora com a palavra José Darcy. Ele é diretor da Fundamento, né? Consultoria Industrial de Lençóis Paulista e diretor da DOQR, Tecnologia, Desenvolvimento e Implantação de Softwares Aplicativos de Gerenciamento de Informações para Gerenciamento de Segurança do Trabalho, Terceiros, Mudanças, dentre outros. Com a palavra, José. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui colocando um pouco da minha experiência de tantos anos de trabalho para poder servir como exemplo, talvez, ou como alguma informação para vocês. São duas empresas que eu represento, eu trabalho nelas, né? São minhas, a DOQR Tecnologia e a Fundamento Consultoria Industrial. Fundamento é uma empresa que faz projetos para a indústria e a DOQR faz tecnologia de informação. Eu vou fazer um pouquinho de teoria aqui, espero que não seja muito maçante. Mas segurança de processo industrial é um conjunto de práticas, medidas e ações, em resumo, né, que previne acidentes de grande impacto, certo? Relacionado à indústria, claro. E possam colocar em risco as pessoas, a comunidade, meio ambiente e a própria empresa. Tem, assim, procurando aí em Google, que é muito fácil, você coloca acidentes industriais, você encontra umas barbaridades aí do passado e que a partir dessas barbaridades surgiu a segurança de processo industrial, foi evoluindo até aqui. Tem uma diferença entre segurança de trabalho e segurança de processo. A segurança de trabalho é mais voltado para as pessoas, a individualidade, né? Para o dia a dia de trabalho. Emprega proteção para as pessoas, proteção para coletiva, e é mais voltada para as pessoas. Segurança de processo é risco de grande escala, tipo explosão, é risco do processo acontecer alguma coisa que venha causar um acidente grave. Envolve engenharia, análise de risco, envolve coisas um pouco mais, menos normatizadas. Tem até normas, mas são um pouco mais engenheiradas. Exemplo é em prevenção de vazamento de gás, explosões, risco de equipamento e alívio de pressão. A segurança de processo tem alguns pilares. Alguns deles estão aqui. Análise de risco é um dos pilares da segurança de processo, que aí entra a RASOP, FIMEA, o ARIF e algumas outras metodologias de análise de risco. Aqui tem sido bastante usada no nosso setor, é RASOP, aparentemente é a que mais tem se adaptado. A integridade mecânica já foi inclusive bem falado aqui sobre manutenção preventiva, inspeções regulares, inspeções de equipamentos, mas nas outras abordagens aqui não foi uma integridade olhando a segurança, certo? A segurança industrial, a segurança do processo. Foi uma abordagem para aumento de produtividade, manutenção da produtividade. Precisamos manter a produtividade, mas precisamos manter também a operação, né? A segurança da operação. Treinamento e cultura de segurança é um outro pilar da segurança de processo industrial, que nada adianta a gente fazer todo o aparato e todo o cronograma de atitudes e ações, se as pessoas, sempre tem pessoas, por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha automação, no fim acaba nas pessoas, acaba no piloto, né? A gestão de mudanças, que também é uma coisa bastante, tá em ascensão. Gestão de mudanças é o que vem depois
de tudo implantado. Você faz um RASOP, faz uma análise, faz procedimento, faz todo o trabalho de prevenção de acidentes graves aí, e de repente você muda a tua instalação e isso não é controlado. Então, gestão de mudança é bastante importante, é um pilar da segurança também. Barreiras de proteção e sistemas de controle, então também são, aí vem o estudo do LOPA, né, que são colocação, você avalia o risco, vai colocando várias barreiras, quanto for necessário, dependendo da classificação do risco. E preparação de respostas em caso de emergência, que estão treinamentos e inclusive resposta para a comunidade, resposta para as pessoas, resposta para o que aconteceu, resposta física, né, para se sair da situação de emergência, né? E planos de evacuação em último caso. Então, gerir adequadamente a segurança de processo, fazer uma gestão da segurança de processo, é garantir a realização de todos esses pilares aí que nós acabamos de ver. E garantir esses pilares que estão aqui embaixo é igual empregar tecnologia digital na administração. Administração desses pilares, da análise de risco, da integridade mecânica e tudo mais. Agora eu vou um pouco mais para a minha experiência, o que eu tenho visto, né? Até agora é tudo teórico, mas o que está acontecendo, assim, que eu vejo um pouco mais nos lugares que eu tenho contato. Eu vejo que está fazendo bastante análise de risco. Isso é um procedimento que está bastante em uso, sabe? Mas o objetivo que eu tenho visto as pessoas, as empresas colocar análise de risco, são exigências legais, são exigências administrativas, exigência de, inclusive, seguro, né? Então, muitas vezes não é realmente com o foco na prevenção contínua disso, é um foco na prevenção ali momentânea, e depois foi instalado, admite-se que vai funcionar para sempre. Documentação, como bem falou o Zé Roberto agora há pouco, a documentação não é de boa qualidade. Eu vejo muito isso, a documentação com má qualidade, toda a documentação gerada nesse processo de análise de segurança de processo, né? E muitas vezes ela não é disponível. Então, ela não é disponível antes, como foi dito, né? Antes da análise, e depois também não, né? Então, muitas vezes se faz uma análise de segurança de processo e depois não sei onde fica arquivado todo o material. Eu não sei onde, daí uns meses você procura, a pessoa não está mais na usina, já mudou de unidade e não sabe mais quem que fez, quem não fez. Então, essa documentação, eu vejo muito isso, que muitas vezes não é de qualidade nem está disponível. A implementação do plano de ação, muitas vezes é parcial, não implementa inteiro, a gente vai continuar na safra que vem, na safra que vem você esquece, não faz. E muitas vezes tudo volta a ser como era antes. E a alta administração pagou, né? E pensa que tudo está funcionando legal. Então aqui tem algumas tecnologias. Nosso tempo aqui voa, gente, vocês nem calculam. As tecnologias básicas a serem empregadas nesse processo é geração de documentos adequados e usáveis, né, assim, digitalizados e fáceis de serem encontrados, gestão de manutenção que tenha agendamento, rotas e instruções de trabalho, disponibilização de procedimentos operacionais, os procedimentos operacionais
muitas vezes existem e estão guardados no laboratório, sei lá, no armário determinado, e lá perto do lugar que você vai fazer o trabalho não tem. Gestão de treinamento e gestão de mudanças. Essa gestão de mudança é justamente isso. Depois que fez tudo, está tudo instaladinho e a gente vai mudar uma parte da usina lá que vai ser feita, certo? Então, a gente precisa de ter essa análise depois da mudança também. O que a gente tem feito? A gente, a minha empresa, do OKR, nós vimos que nada vai para frente hoje em dia sem o celular. Garanto que acho que mais de 50% das pessoas estão com o celular aberto agora. Então você tem que ter um celular. O celular para nós é um instrumento de captar informações e também de emitir informações. Então, o que nós fazemos? Nós usamos o celular, o computador, integramos tudo até chegar num dashboard. Então, o que acontece? Muitas informações que hoje são em alguns lugares, né? Aliás, vários lugares, eu fiquei impressionado com a quantidade de coleta de informações em papel ainda, que depois vão ser digitadas em computador, para depois ser analisadas, e tudo isso aí gera um monte de erro e gera um tempo danado também. Então, nós já partimos direto do celular, nuvem, e vai para um dashboard. Opa! Essa documentação bem feita, que são, por exemplo, né, isso aqui é um balanço de massa e energia. Tem uns balanços de massa e energia, gente, eu vi algum tempo atrás aí, que, por exemplo, não existe o gerador de condensação, mas ele está lá no balanço, escrito entrando zero, saindo zero. Se ele não está lá, você não vai colocar o fluxograma, ele no fluxograma. Mas como é um fluxograma geral, genérico, né, a pessoa, em vez de tirar, ela pega e passa um risco reto ali, boa, né? Então tem toda a geração de documentação, e essa documentação tem que estar disponível. Opa! Bom, por fim aqui, nosso trabalho, o trabalho da DoQR é pegar informações diretamente no celular, coletar ou visualizar através de um tag, e você tem toda a documentação armazenada nesse tag, certo? Então você pode ser um RF ou pode ser um QR. E você tem toda a documentação de RASOP, documentação de balanço de massa, documentação de NR12 e tudo mais, laudos e tudo mais, armazenado em cada equipamento, que você pode acessar com o celular a hora que quiser. E você tem também fazer coleta de informações, ou, por exemplo, vamos pegar um caso de trabalho em espaço confinado. Trabalho em espaço confinado tem todo um procedimento, você tem que, é legal, um procedimento legal, tem que ser feito, tem que ser assinado, tem que ser aprovado, tem que ser certo, e se faz no papel. Então fica a pessoa corre para não sei quem assinar, que a pessoa não está nem sabendo, e tudo parado lá. Então a gente faz tudo via digital, e isso já funciona dessa forma. Eu acho que eu vou encerrar. Agradeço bastante a atenção de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Se alguém tem um QR ali, se alguém quiser alguma informação, estamos à disposição. Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. O tempo é muito curto e não vamos ter tempo para a resposta. Você quer dar uma palavrinha rapidinho? Não, rapidinho. Só um lembrete, né? Que a palavra mais usada durante a minha apresentação foi a palavra regra, né? Então, assim como na aviação se cumpre regras, as regras na automação para condições adversas, para fora da rotina, elas têm que ser pré-estabelecidas dentro da automação.
Muito bem. E também, só para finalizar, eu gostaria de colocar a seguinte situação. A oportunidade de RASOP é uma ferramenta simples, né? E de não muito custo, que isso se aplica às usinas mais antigas. Eu acho que é uma oportunidade de passar a usina a limpo, fazendo os PIDs, PNIDs de todo o processo. Com isso, fazendo o RASOP e melhorando o processo de produção, né? Essa é a oportunidade que eu vejo também, a aplicabilidade aí do RASOP para a melhoria do processo de eficiência e buscando aí sempre alta performance. Gostaria de agradecer ao Marco, ao José Darcy, ao José Roberto pela brilhante participação. Peço desculpas por não ter tido mais tempo para que eles possam esclarecer as dúvidas de vocês, mas as perguntas que vocês quiserem podem passar, que eles vão, a gente encaminha para eles, que eles vão passar para responder para vocês assim que é oportuno. Agradeço também a oportunidade aí ao evento, né? Toda a participação foi impecável, aí, toda a organização do evento. E muito obrigado a todos. Até mais.